Fala pessoal, vamos a mais uma aula sobre vibrações, sobre análise de vibrações. Nesta aula vamos falar sobre movimentos harmônicos, vibrações periódicas e vibrações não periódicas. Movimentos harmônicos. Os movimentos harmônicos eles se repetem regularmente a intervalos de tempo iguais a t e por isso são denominados movimentos harmônicos periódicos. O tempo de repetição t é chamado de período de oscilação e o seu inverso, f igual a 1 sobre t, frequência. Então, o que a gente fala? A frequência é inverso do período e o período é o inverso da frequência. O sistema massa-mola da figura a seguir, ele vai descrever um movimento harmônico quando vibra. A unidade de frequência ela recebe o nome de Hertz, que equivale a 1 ciclo por segundo. Então, aqui a gente tem o nosso sistema massa-mola. Então, eu tenho uma alvenaria ou qualquer elemento aqui, onde está engastada uma mola, bem que por conseguinte ela está fixada a uma massa m. Então, a mola com uma constante elástica K, que fixa uma massa m. E aí eu vou ter um deslocamento x. Quando uma força for aplicada sobre essa massa, haverá um deslocamento dessa massa. E quando eu cessar a aplicação dessa força, devido à mola, essa massa vai oscilar. E aí essa oscilação é descrita pelo gráfico que está à direita do sistema massa-mola, onde a gente pode ver o período. Quem é o período? O período é o tempo necessário para que se complete um ciclo. Então perceba, olha, que a gente tem, a partir do momento que eu aplico a força na mola, ela vai subir até um determinado ponto e depois, ela vai... eu aplico a força na mola, ela vai absorver energia. Então eu estou aplicando energia na mola. E aí ela vai precisar dissipar essa energia. Então, quando eu cesso a força, ela vai dissipar essa energia, ela vai usar essa energia absorvida, vai dissipar, e aí a gente vai completar o ciclo. Então, perceba-se aqui, o ciclo sendo completo. Bem? Vibrações periódicas. As vibrações periódicas, elas são vibrações cuja curva, que é deslocamento em função do tempo. Lembrando que o deslocamento é uma das medidas, uma das 3 medidas de amplitude. As vibrações são vibrações cuja curva de deslocamento em função do tempo, ela repete-se exatamente após certo período de tempo. Vibrações periódicas, elas são produzidas por excitações igualmente periódicas. Bom, então não tem como eu gerar uma vibração periódica se eu tenho uma excitação não periódica. Esse tipo é o tipo mais frequente de vibrações em máquinas. Então, comumente a gente vai encontrar nas máquinas o quê? Vibrações periódicas. Bom, são as vibrações mais comuns. Você tem a vibração de um determinado processo de usinagem, que o corte é constante. Você tem as vibrações advindas do motor, que também é constante, no sistema de bombeamento, da bomba, do acoplamento, do eixo. Mas um fluido, por exemplo, ele pode provocar uma vibração que não é periódica. Combinações de vibrações, elas podem não ser periódicas, devido, por exemplo, até ao processo de usinagem, que você... A depender da operação, você tem características distintas. Então, você não tem uma usinagem constante e contínua. Bom, isso pode causar vibrações não periódicas. Então, aqui a gente tem um espectro de vibração. Então, você pode ver a composição de várias ondas de vibração, tá bom? Você tem vários elementos que compõem essa vibração aqui. Então, na abscissa, a gente tem o tempo. E na ordenada a gente tem a amplitude dessa vibração, tá bom? E em vermelho, que está destacando aí, a gente tem a onda resultante. Essa onda que está em vermelho, ela é resultante das outras ondas. Então a gente tem uma onda marrom, uma onda verde, uma onda lilás. Todas essas ondas são características de vários componentes, de 3 componentes especificamente. Esses 3 componentes eles vão resultar em uma onda resultante com essa característica apresentada pela onda vermelha. Vibrações periódicas. Na prática, a forma de onda que se observa nas máquinas é do tipo da figura anterior, que é essa figura que a gente está vendo aqui, tá bom? Resultante. Ele é o período.
por se repetir, ele e o período, por se repetir igualmente a cada intervalo de t, mas não pode ser classificado como harmônico, uma vez que foge das características senoidais. Então, uma coisa é você ter uma vibração periódica, outra coisa é você ter uma vibração harmônica, tudo bem? Um período harmônico. No entanto, pode ser entendido como uma superposição de duas ou mais harmônicas de diferentes frequências. Bom, então, olha que interessante. Apesar de ele não ser um movimento harmônico, de uma característica harmônica, você pode ter uma vibração que não é harmônica, advinda de uma junção de várias vibrações harmônicas. Bom, então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo. Então aqui o deslocamento no meu eixo da ordenada e no eixo do tempo a gente tem o período. Vibrações não periódicas. As vibrações periódicas são vibrações cuja curva, deslocamento em função do tempo, ela não se repete ao final de um período. Então você analisa o período e aí quando você olha para esse período, não havendo repetição dessa característica, então é uma vibração não periódica, tá bom? Vamos lá. Esse tipo de vibração é provocado por forças de excitação irregulares, como por exemplo, o tráfego de veículos sobre uma ponte e forças de turbulências em aviões. Bom, que aí não existe uma constância, tá bom? Na geração dessa força. Lembra que é a força de excitação que provoca a vibração. Então, se você não tiver força de excitação constante, então você vai ter vibrações que não são periódicas, tá bom? Então isso advém da onde? Da aplicação dessa força. Então aqui a gente tem um exemplo de uma vibração que não é periódica. Perceba, dá uma olhada, vamos dar uma pausa aqui por alguns segundos. Observe bem esse espectro de frequência. Perceba que você não consegue encontrar periodicidade. Vamos lá, 5 segundos aí para observar. Perfeito, pessoal? Conseguiram observar? Vamos para o outro aqui, eu vou mostrar para vocês o que é periodicidade. Agora, observe a diferença, olha. Aqui a gente consegue observar periódico, vibrações periódicas. Enquanto, nesse exemplo aqui, a gente percebe que a vibração é não periódica. Perfeito, pessoal? Então, essa aula foi bem tranquilinha, né? Uma aula simplesmente para introduzir os conceitos relativos a movimentos harmônicos, vibrações periódicas e vibrações não periódicas. É importante ressaltar que a vibração ela advém da aplicação de uma força. Então, eu preciso aplicar uma força em um sistema para que ele vibre. E se essa força ela for constante, bem, se você tiver uma aplicação de força constante, você vai ter uma vibração que vai trazer para você algo periódico. E se essa vibração ela for constante nos intervalos de tempo, tudo bem? Você tem intervalo de tempo, por exemplo, x. Então, eu vou ter uma vibração periódica. Se eu tenho uma vibração que não respeita esse intervalo de tempo, então eu vou ter uma vibração que não é periódica. Perfeito, pessoal? Então, esse foi o conceito que nós desenvolvemos na aula de hoje. Então, por hoje é só. Valeu, fui!